Menezes. Vai falar do Yuri Alberto. Por favor, tá bom? Boa noite, Salazar. Opa! Salazar, cadê o Salazar? Foi procurar o Bruno Mendes, por isso que ele não tá lá. Olha que coisa louca. Agora ele chegou. Fala, Michele, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, Mano Menezes apresentado, a gente trouxe essa informação em primeira mão, o contrato vai até o final de 2015. Atenção à multa rescisória dele, muita gente preocupada com esse contrato dele até o final de 2015, uma informação. A multa de quase todos os técnicos, até o final de 2025, né? O contrato dele vai até o final de 2025 e a multa rescisória normalmente é a soma dos salários. A soma dos salários até o final do contrato. Aí você pensa, nossa, então a multa dele é muito alta. Não. O Corinthians fez o seguinte, a multa vai ser a soma dos salários até o final de 2024, tá? Agora, se ele virar o ano de 2024 para 2025, a multa rescisória passa a ser a soma de apenas 3 salários, independentemente do momento que ele for demitido, se ele for. Ou seja, fica uma situação muito mais tranquila para o Corinthians se quiser trocar de técnico. Falando ainda dessas questões de bastidores, eu pedi para o Mano Menezes esclarecer uma declaração que mexeu com a torcida do Corinthians. Em 2016, ele era técnico do Cruzeiro, enfrentou o Corinthians, ficou bravo durante um jogo contra o Corinthians e ali deu uma insinuada de que havia um certo favorecimento para a arbitragem a favor do Corinthians, é um favorecimento ao Corinthians, no caso ali contra o Cruzeiro, do qual ele defendia. E o Mano admitiu que ali deu uma escorregada. Vamos ouvir como que ele explicou aquela declaração sobre o time que ele vai treinar agora. Declarações pós-jogo como essa, né, acontecem as mais variadas, às vezes boas, às vezes não tão boas, às vezes até infelizes, às vezes você está do outro lado, você está envolvido num jogo, você quer ganhar como todo mundo quer ganhar, e eu visto a camisa, e o torcedor do Corinthians sabe muito bem que eu visto a camisa, porque visto quando estou aqui e faço o mesmo tipo, às vezes, de declaração quando estou com a camisa do Corinthians, pensando em defender o lado que eu estou, né, com todo o empenho, com toda a dedicação. É assim que é, o futebol é assim. E a gente que concede entrevista, 15, 20, 30 entrevistas por semana, de vez em quando você fala uma bobagem, escapa mesmo, e aí tocamos a vida. Somos que nem vocês. E aí? Sem drama, cara. O futebol, às vezes, é muito infantilizado, né? É aquela coisa, falou mal da minha mãe, não brinco mais com você. O Mano já teve do outro lado, já foi adversário do Corinthians, né? Já falou provocando o Corinthians, insinuando que o Corinthians em casa era beneficiado. E agora ele está de volta no Corinthians, assim mesmo que a banda toca, eu não vejo grandes problemas, grandes crises. Não, o próprio Duílio disse que o Mano não seria técnico do Corinthians mais na gestão dele e pediu desculpas. Falei, eu precisava estancar um sangramento naquela hora. Então, às vezes sai, porque a gente está toda hora falando e às vezes o dirigente ou o treinador precisa dar uma resposta e fala o que não deve. Eu acho que são escorregões naturais da vida. E do ponto de vista da imprensa, o Mano Menezes é um excelente personagem, né? As entrevistas dele costumam ser bastante sinceras, ele não poupa palavras. Talvez seja um cara polido, que saiba escolher as palavras para falar sobre determinado tema, mas não foge muito das questões. Isso eu gosto bastante das entrevistas dele e acho um profissional competente. O Corinthians tem tudo para se beneficiar com a vinda do Mano Menezes, é um cara que tem história, um cara que venceu no Corinthians e que tem aquele DNA que o torcedor vinha pedindo para ser resgatado, né? Aquele Corinthians que procura priorizar a defesa, joga fechadinho e vai em busca de uma vitória por 1-0, uma vitória por um placar magro. O torcedor do Corinthians não quer ver jogo bonito, o torcedor do Corinthians quer ver resultado. E o Duílio, né, desde que ele assumiu o Corinthians, ele tentou fazer o Corinthians jogar de uma forma mais ofensiva, um jogo mais bonito, aquele jogo mais parecido com o Corinthians do início dos anos 2000, final dos anos 90, que foi
completamente diferente do Corinthians, que ganhou tudo aí nos últimos anos. E agora o Corinthians volta a ter um técnico com essa filosofia desse Corinthians dos anos 10, início da segunda década do século. Carille, Tite, não é a mesma filosofia. Exato, é nessa pegada. Vamos ver, a gente torce pra dar certo. Eu acho que a gente tem que cobrar mais do elenco do Corinthians. Claro que a diretoria é a maior responsável pelo planejamento, pelas trocas de treinadores, mas nenhum técnico deu jeito. Então, os jogadores precisam se ligar, né? Salazar separou